mais uma vez, mais um domingo, hoje, dia 6 de setembro de 2020, nós temos a alegria de expor a palavra de Deus e juntamente com você, embora virtualmente, estarmos adorando ao nosso Deus, ao nosso Pai e ao nosso Criador. Nós cremos que Deus é o único e verdadeiro Deus. E não há outro Deus além do Deus que se revela a nós na sua palavra, nas Escrituras Sagradas. Nós somos a primeira igreja presbiteriana conservadora de São Paulo. E a nossa igreja, ela está localizada na Rua Pedroso, número 351, Bela Vista, São Paulo. Os nossos trabalhos dominicais, eles são realizados normalmente às 9 horas, com um culto. Às 10 horas e 15 minutos, nós iniciamos a nossa escola dominical. E depois, às 18h30, nós temos um outro culto. Devido ao problema da pandemia, por enquanto, nós ainda não estamos realizando os nossos cultos regulares. Mas cremos em Deus, que muito brevemente nós estaremos juntos adorando a Deus. E convidamos você para vir à igreja e juntos aqui estarmos desfrutando da comunhão com Deus e da comunhão de uns com os outros. Eu quero orar a Deus nesse instante. Senhor Deus e Pai, terminamos mais uma semana. Lutas, batalhas, momentos difíceis, tensos. Para muitos, momentos de agonia, de angústia, de tristezas, de lutas, ó Deus e Pai. Mas em tudo fomos mais do que vencedores. Agradecemos-te pela semana que findamos, pois nela nós tivemos a tua graça conosco. E o Senhor nos livrou de males, perigos, guardou-nos sob o teu paternal cuidado. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos deu a oportunidade de falar da tua palavra a outras pessoas, de aprender do Senhor. O Senhor nos deu momentos de estudar a tua palavra, meditar nas tuas verdades. E também agora o Senhor nos concede mais esta oportunidade de estarmos aqui e juntos louvarmos e bendizermos o teu nome. Que o teu Santo Espírito nos abençoe, nos ilumine, não apenas para falarmos da tua palavra, mas também que ao ouvi-la nós sejamos ousados em vivê-la, em praticá-la para a glória do teu nome. Senhor Deus e Pai, que a tua igreja, espalhada em nosso país, continue firme ao Senhor. Que a tua igreja, ó Deus e Pai, não deixe de ser uma fiel testemunha da tua palavra de Cristo Jesus. Ó Pai, fortaleça aqueles que estão fracos na fé, aqueles que passam por dúvidas na sua fé. Abra a mente, o coração, para que através da leitura, do estudo, da oração ao Senhor, esses corações vacilantes sejam fortalecidos pelo Senhor. Olha pela igreja perseguida. Olha pelos teus filhos, ó Deus e Pai, que estão espalhados pelo mundo, impedidos de poder ouvir a tua palavra, presos ou vivendo sob situações as mais difíceis.
Louvamos-te porque eles são fiéis ao Senhor. São nuvens de testemunhas do teu poder e da tua graça. Oramos em favor da nossa pátria. Olha pelas autoridades constituídas, ó Deus e Pai. E aquelas autoridades que são fiéis a Ti, que amam o Senhor, que temem o Senhor. Fortaleça-os, ó Deus e Pai, para que eles sejam instrumentos Teus, onde o Senhor mesmo os colocou. Aqueles que zombam do Senhor, desprezam o Senhor. A nossa oração, ó Deus e Pai, é que o Senhor aplique a Tua justiça na vida deles. Não por vingança, mas porque o Senhor é justo. Pai, olha por nós, olha pelo Teu povo e fortaleça-nos. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Há um hino, aliás, desculpem, João, quando escreve o Apocalipse, ele termina o seu livro de uma maneira tão interessante para nós, que ao mesmo tempo que é interessante, deve levar cada um de nós a refletir. Ouça o que João escreve em Apocalipse 21, verso 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Um hino chamado Segurança em Cristo, o autor, ele descreve sobre a obra de Cristo Jesus, a morte de Cristo Jesus, mas também ele fala dos benefícios que nós temos em nossa vida. O hino diz assim: Segurança em Cristo, 157 do Inário Novo Cântico. Por meus delitos expirou, Jesus a vida e luz, do meu pecado me livrou na ensanguentada cruz. Jamais terei tão fraca voz que trema ao confessar a quem por morte tão atroz minha alma quis. Sim, eu desejo aqui cantar tão grande Salvador, e quando lá no céu chegar, louvá-lo-ei melhor. Faze-me forte em confessar a ti, Jesus Senhor. Faze-me pronto a confiar no teu eterno amor. Esta letra, ela é maravilhosa porque ela revela um coração temente a Deus, um coração fiel a Deus, um coração que descansa verdadeiramente na segurança da morte de Jesus e nos benefícios que esta morte traz. Mas, ao mesmo tempo, também nos leva a uma posição que nós devemos tomar. Faze-me forte em confessar a ti, Jesus Senhor. Faze-me pronto a confiar no teu eterno amor. Convido você a acompanhar a leitura da Palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, e eu vou ler dos versos 1 até o verso 11. Romanos, capítulo 8, os versos 1 a 11. Paulo diz assim: portanto, já agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus,
porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. O apóstolo Paulo, no verso 1, ele faz uma das afirmações mais significativas para todos nós. Atente para as palavras de Paulo. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isto mesmo, olha que coisa maravilhosa. Não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. No capítulo 7, quando Paulo fala da luta que ocorre em nós, ele termina o capítulo 7 dizendo assim: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Miserável homem que sou, quem me poderá livrar das mãos do pecado, da morte, do meu eu? Cristo Jesus é quem tem o poder de fazer esta obra tão maravilhosa em nossa vida. Quando Paulo diz, já não há condenação, é importante nós olharmos bem rapidamente para o que ele vem falando anteriormente. Nos capítulos 1 a 3, o apóstolo Paulo está falando sobre a condição pecaminosa do homem. É aquilo que nós chamamos de depravação total, e essa depravação total, ela fala mais da nossa vida espiritual, da condição espiritual, do que até mesmo moral. Ele está falando que o homem por si mesmo jamais pode voltar-se para Deus, o homem por si mesmo está entregue ao pecado, e tudo que o homem faz é em razão da sua natureza pecaminosa. Capítulos 1 a 3, Paulo fala da natureza pecaminosa do homem. Os capítulos 4 e 5, Paulo fala sobre a doutrina da justificação pela fé. Nós somos justificados, mas não por atos nossos,
não pela nossa natureza pecaminosa, não por alguma coisa que nós pessoalmente tenhamos feito, mas somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Deus olha para nós, Deus olha para a sua igreja, para o seu povo, mas Ele olha para nós através da cruz de Cristo Jesus. Somente são justificados pela fé aqueles que Deus escolheu desde toda a eternidade. Então, os capítulos 6, 7 e 8, Paulo trata sobre a doutrina da santificação. Por que isto é tão importante para nós? Porque aqueles que foram chamados por Deus, que estavam sob a ira de Deus, sob o pecado, sob a condenação do pecado, mas que Deus escolheu desde toda a eternidade, foram justificados pela fé em Cristo Jesus. Mas agora vem um lado em que nós fazemos alguma coisa. Nós somos chamados a uma vida de santificação. Não basta alguém dizer, eu creio em Deus, e continuar vivendo uma vida sem mudanças em sua existência, em seu viver. É preciso viver uma vida de santificação. Viver uma vida que verdadeiramente glorifique a Deus. Uma vida que exalte a Deus. Condenação, à luz da palavra de Deus aqui, não é que nós já estamos condenados, mas nós estávamos sob a condenação. E Deus, pela sua graça, Ele removeu de sobre nós a condenação. E Ele nos deu, em Cristo Jesus, a vida eterna. Mas é importante pensar o seguinte, qual é a condenação? E é importante também pensar que todos nós, durante um momento, um tempo da nossa vida, até a nossa conversão a Deus, nós estávamos sob a condenação. Mas condenação do quê? Eu quero abordar rapidamente aqui 3 condições negativas a respeito da condenação. Primeira é estar sob a condenação do pecado. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Paulo está como que argumentando com os seus oponentes a respeito da lei, a respeito da graça de Deus. E Paulo está dizendo, porque nós somos judeus, temos alguma vantagem? Não. Todos nós, toda a humanidade está debaixo do pecado, da condenação do pecado. É estar também sob a maldição da lei. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. É muito importante para nós atentarmos para estas palavras do apóstolo Paulo em Gálatas. Porque para que nós fôssemos realmente libertados pela graça de Deus, para que a maldição da lei não pesasse mais sobre nós, olha o que Paulo diz, que Jesus, voluntariamente, Ele assumiu a nossa condição, assumiu o fato de estarmos sob a maldição da lei, e Ele morreu na cruz por nós. Como Paulo diz, Jesus tornou-se maldito em nosso lugar, para remover de sobre nós, que estamos nele, a maldição da lei. Mas ainda um outro ponto é este. A condenação nos coloca sob a ira de Deus. E esta é uma colocação interessante porque raramente nós paramos para meditar nesta realidade. Veja o que o apóstolo João diz. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Quando João fala quem crê no Filho tem a vida eterna,
ele está dizendo que a ira de Deus é removida também de sobre nós. E agora sobre nós já não pesa mais a condenação do pecado, a maldição da lei e nem a ira de Deus. Mas veja o outro lado que João diz: já quem rejeita o Filho não verá a vida. A vida aqui é em relação à vida eterna. Viverá uma eternidade sem Deus. Isso é relacionado ao futuro, mas e ao presente? A ira de Deus não é removida daquele que não crê em Cristo Jesus. Aparentemente pode viver uma vida até alegre, pode viver uma vida até presentemente boa, mas o problema é que a vida um dia aqui cessa. E a ira de Deus permanece sobre essa pessoa. O ímpio não tem paz. Pode viver aparentemente com paz, mas nós sabemos, pois a palavra de Deus nos diz claramente, o ímpio não tem paz. E lembre-se que um fruto do Espírito Santo é a paz do Espírito. Aquela paz que Deus nos dá. Qual é a nossa condição? Antes e agora. E é muito importante para nós, porque antes nós estávamos sob a condenação do pecado, sob a maldição da lei e sob a ira de Deus. Mas agora, em Cristo Jesus, mudou a nossa vida. Veja a obra do Espírito Santo em nosso coração. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Atente bem para as palavras que João diz a respeito da obra do Espírito Santo. Convencer o pecador do seu pecado é obra do Espírito Santo, não é do homem. Nós não convencemos o pecador para lhe dar a salvação. É uma obra do Espírito Santo. Mas ele convence você do quê? Da incredulidade. Você não cria em Cristo Jesus. Eu temo muito que às vezes nós que dizemos que somos cristãos, nós não olhamos bem para a obra que Deus fez em nossa vida, para aquilo que Deus realmente realizou na nossa vida. Dificilmente você para pensar, um dia eu não cria em Cristo Jesus. Às vezes você se acostuma com a ideia de que é um cristão, quando na verdade não é um cristão, porque você ainda não crê em Cristo Jesus. Então, uma obra do Espírito Santo é que ele nos convence do pecado, da incredulidade em Cristo Jesus. Lembre-se, a ira de Deus permanece sobre aqueles que não creem em Cristo Jesus. E esses, no futuro, irão para o inferno, a condenação eterna. Mas Cristo, através do Espírito Santo, convenceu você da incredulidade. A palavra justiça que é usada por João aqui tem a ideia de que Jesus realizou a obra da nossa salvação. Ele morreu em nosso lugar, ele deu a sua vida voluntariamente por nós e ele satisfez a justiça de Deus. E justiça é porque Deus aplicará do juízo, melhor dizendo, porque Deus já deu a sentença desde toda a eternidade para o inimigo nosso, o diabo, e de todos aqueles que servem ao diabo. Portanto, é maravilhoso pensar no que nós éramos. Éramos pecadores, não críamos em Cristo Jesus. Mas a posição é diferente. Paulo diz, portanto, nenhuma condenação há. Que coisa maravilhosa! Que coisa extraordinária é esta! Agora nós estamos numa nova posição. Mas atente bem para as palavras do verso 1. Não há condenação
para quem? Olha o que Paulo diz no verso 1, novamente. E atente bem para estas palavras do apóstolo. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então não é para todo mundo. Somente para aqueles que o Espírito Santo transforma a vida. E estar em Cristo é algo maravilhoso. É algo que nós recebemos de Deus. Não é algo que conseguimos por nós. Olha o que Paulo diz em Romanos 7:7. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Por que Paulo está dizendo isso? A lei é ruim? Não. A lei é boa. Ela me ensina o que é certo e o que é errado, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Mas a lei não tem o propósito de salvar o pecador. Deus não deu a lei para que a lei remisse, salvasse o pecador. Mas a lei diz o seguinte: nós somos pecadores. Paulo está fazendo uma referência aqui ao 10º mandamento. A cobiça é alguma coisa interior, é pessoal. Não é aquilo que as pessoas veem, mas é aquilo que está dentro do coração. Você não saberia que você é pecador se você, para você não cobiçar. Eu não conheceria, não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Porque a lei nos diz, não cobiçarás. É muito importante atentar para esta obra tão maravilhosa. Não é a lei que nos dá, mas também não somos nós quem mudamos a nossa posição. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Conclusão extraordinária nos versos 5 a 8 do texto que eu li de Romanos. Olha bem para as palavras de Paulo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Às vezes a gente ouve pessoas dizer assim: eu amo mais a Deus do que a qualquer outra coisa, achando que com isso está expressando alguma realidade. Não. Se você ama mais a Deus, não é essa a questão, é se você ama de fato a Deus. E se você amar a Deus, você amará tudo o que Deus ama e abominará tudo o que Deus abomina. E nada poderá ocupar o lugar de Deus na sua vida. Eu acho interessante pensar que nós lemos a palavra de Deus e é Deus falando com o seu povo, é Deus falando para o seu povo. A palavra de Deus foi escrita para o povo de Deus, para a igreja de Cristo Jesus. Portanto, há uma mudança real em nossa vida. Agora nós estamos em Deus, estamos em Cristo, estamos no Espírito Santo. Agora a motivação da nossa vida é fazer da vontade de Deus a nossa vontade e viver para a glória de Deus, nosso Pai. Estar em Cristo é algo fundamental. Estar em Cristo envolve os seguintes pontos. Cristo representa os eleitos de Deus. Pois, da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. É interessante que Paulo, aqui falando aos Coríntios, capítulo 15, verso 22, ele usa a palavra todos. Só que essa palavra todos, ela precisa ser compreendida de acordo com aquilo que Paulo está dizendo.
Adão é o nosso representante federal. Ele representa toda a humanidade. Quando Adão desobedeceu a Deus, todos nós desobedecemos a Deus. Em Adão, nós pecamos. Talvez você não tenha nem mesmo cometido o mesmo pecado de Adão, mas ele representava você lá no Éden. E quando Adão desobedeceu a Deus, nós também desobedecemos. Mas quando fala em Cristo todos serão vivificados, aqui está falando em relação aos eleitos de Deus, aos eleitos de Deus desde toda a eternidade. Aqueles que estão em Cristo, todos estes serão vivificados. Portanto, esta obra de Deus em nossa vida, ela é simplesmente maravilhosa. Não apenas Cristo nos representa, mas nós estamos unidos a Cristo de uma forma vital. Veja o que João diz em João 15:2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Todo cristão, ele foi chamado para ser fruto e dar fruto. Se ele não é fruto e se ele não dá fruto, ele será cortado. Ele não será podado, ele será cortado e ele será lançado fora e ele será queimado. Em outras palavras, é a condenação eterna. Essa união vital com Cristo, ela é simplesmente maravilhosa, ela é simplesmente extraordinária. E esta união com Cristo você mantém todos os dias. Por isso que é importante a sua vida devocional com Deus. E quando eu falo vida devocional com Deus, é aquele momento que você separa para ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, para você orar ao Senhor Deus. Você investe um tempo do seu dia na comunhão com Deus. Mas nós estamos unidos a Cristo pela fé. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. É muito importante para nós isto. É uma fé que Deus nos dá. É uma fé que graciosamente recebemos de Deus para crer nele, viver nele e por ele. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas agora, atente para algumas evidências que nós lemos na palavra de Deus a respeito das evidências. Olhe para o verso 9 de Romanos 8, quando Paulo diz assim: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. O teste decisivo para saber se você está em Cristo não é ter o seu nome arrolado no rol de membros de uma igreja. Não. Mas é saber se você realmente vive uma vida pautada pelos ensinamentos da palavra de Deus, uma vida de obediência aos ensinos de Deus, se você vive pelo Espírito. Por exemplo, a sua vida é vivida segundo a carne ou segundo o Espírito? A fim de que as justas exigências da lei fossem satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. É uma coisa simples. Você vive para agradar a Deus ou você vive para agradar a você mesmo? Você vive alicerçado nos ensinamentos da palavra de Deus ou você vive em função dos padrões do mundo em que nós vivemos? É simples, não é difícil.
E você sabe disso. Você sabe se você vive para agradar a Deus ou se você vive para agradar a você mesmo. Se você vive para agradar a Deus, você vive segundo o Espírito. Mas, se você vive para agradar a você, você não vive para Deus. Você não está em Cristo. Pode parecer chocante essas palavras, mas é para você refletir, é para você meditar, é para você realmente se analisar e perguntar a você mesmo: a quem eu procuro agradar na minha vida? Você tem medo das circunstâncias do mundo? Você tem medo do que acontece no mundo? Você se preocupa realmente no sentido de ser dominado pelo medo do que pode acontecer em nosso país? Essas injustiças que nós vivemos, estas ameaças que nós como cristãos estamos vivendo, você tem medo dessas coisas? Elas fazem você mudar de opinião? Elas fazem você fugir de uma vida piedosa, uma vida temente a Deus? Então você não anda segundo o Espírito. Porque quem anda segundo o Espírito tem prazer em andar na verdade de Deus, em andar segundo a Deus. Olhe para a nossa sociedade, a nossa aqui no Brasil, e veja o que acontece. Olhe para o que está acontecendo no mundo político, no mundo religioso. Às vezes as pessoas perguntam, por causa dos escândalos que líderes evangélicos têm causado em nossa sociedade, o que fazer num momento como este? Viva em Cristo. Porque essas pessoas darão contas da vida delas a Deus, mas você também dará contas da sua vida a Deus. Não paute a sua vida pelo homem, mas paute a sua vida pela palavra de Deus. Ande, viva em conformidade com a palavra de Deus. E você verá que isto fará diferença na sua vida. Olha o que Paulo diz no verso 5 do texto que eu li. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Veja que coisa séria, que coisa significativa. Não existe meio termo. Não existe aquela possibilidade de você viver segundo a carne e segundo o Espírito. Não. Ou você vive segundo a carne, ou você vive segundo o Espírito. Essa expressão que Paulo usa, ela é muito interessante. Quem tem a mente voltada, ter a mente voltada ou cogitar, vem de uma palavra que é usada para a sede de todas as afeições das faculdades mentais. Ela expressa toda a forma de atividade mental, exercício do intelecto, vontade ou afeições. Portanto, ter a mente voltada ou cogitar significa dispor a mente aos objetos que prendem a atenção, o desejo e a ocupação. É simples. Você quer colocar isso de uma forma bem prática na sua vida? O que é que ocupa de fato o seu pensamento? Com o que você vive ocupado no seu dia a dia? Em momento algum, a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina a viver vidas isoladas. Não. Você não precisa deixar nada na sua vida para abandonar a Cristo. Nada que eu digo é da sua carreira, da sua vocação. Não. Você deve servir a Cristo no seu trabalho, no seu relacionamento com as pessoas. Você não precisa deixar de trabalhar para servir a Jesus. Não. Esse é um engano que você pode cometer. É atribuído a Lutero a seguinte colocação:
Numa das mensagens de Lutero durante a sua vida, alguém convertido pela graça de Deus chegou a Lutero e perguntou: o que eu devo fazer agora para servir ao meu Senhor? E Lutero perguntou: qual é a sua ocupação? Eu sou sapateiro. Então Lutero disse: faça sapatos bons e venda a preços justos. Às vezes as pessoas acham que tem que abandonar a sua carreira profissional. Alguns sim, porque são chamados por Deus para isso, mas nem todos. Você não precisa abandonar a sua vocação secular, a sua carreira secular, para servir a Cristo. Você pode e deve servir a Cristo, mas você precisa ter a sua mente realmente voltada para aquilo que agrada a Deus, para aquilo que glorifica a Deus. Não vamos nos esquecer, a inclinação é um desejo, é uma coisa natural. Mas a questão para nós é esta: para onde nós nos inclinamos? Para as coisas da mente ou para as coisas do Espírito? Veja bem, não há meio termo. Ou a sua mente é ocupada com as coisas unicamente deste mundo, ou a sua mente é ocupada com as coisas que glorificam a Deus, exaltam a Deus. Para onde a sua mente se inclinar, você andará sem dúvida nenhuma. Coisas da carne, conforme nós lemos em algumas passagens da Bíblia, não são coisas relacionadas apenas à vida sexual, mas são todas aquelas coisas que nos dão prazer, mas prazer puramente humano, puramente pessoal, mas que jamais agradam a Deus. Jamais exaltam a Deus. Coisas da carne é viver segundo a carne, é viver para a carne, ou seja, para a nossa natureza pecaminosa. Que coisa maravilhosa, extraordinária. Agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Olhe para o seu futuro. Não tenha medo dele. Não tenha medo. Porque não há condenação sobre você. Aquele que poderia condenar Deus, o que ele fez? Ele declarou você justificado em Cristo Jesus. Isso não significa, em hipótese alguma, permissão para viver uma vida em pecado e no pecado. Não. Se você falar que é filho de Deus, mas vive em pecado, vive no pecado, você precisa considerar seriamente se você de fato é salvo ou não. Se você realmente passou pela experiência da conversão ou não. Você pode cair em pecado, mas não deve permanecer nele. O problema é que muitas vezes a mente está tão obscurecida que você se olha e você olha para você mesmo pela sua própria ótica e não pela ótica de Deus. Não estar sob condenação não é autorização para viver pecando, buscando o pecado. Mas, na verdade, é viver uma vida que verdadeiramente glorifica a Deus, exalta a Deus.
não há condenação. Que coisa maravilhosa. Olhe para o seu futuro. Não tenha medo dele. Porque se você está em Cristo, você estará com Ele eternamente. Porque, olha que coisa maravilhosa, o que é que pode nos separar do amor de Deus? Nada. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pense bem. Essa pandemia que nós estamos vivendo tem trazido tantas incertezas, tanta insegurança, tantas desinformações. Por outro lado, considerando o lado evangélico, há aqueles líderes inescrupulosos que exploram aqueles que frequentam suas igrejas. Todos vão prestar contas disso a Deus. Por isso, se você está em Cristo, olhe para Cristo, ande com Cristo, caminhe com Cristo, não com você, nem com o mundo. Nós estamos no mundo, mas não vamos fazer parceria com o mundo, porque o mundo odeia a Deus. Mas, ao mesmo tempo, este mundo precisa ouvir a palavra de Deus. E Deus chamou você para falar da palavra dele àquelas pessoas que estão ao seu redor e que estão sem Cristo. Por isso, faça a diferença, mas aquela diferença que desperte nas pessoas o interesse em conhecer Cristo Jesus, o interesse em conhecer a palavra de Deus. Se você está em Cristo, você viverá uma vida diferente, mas uma vida na qual a sua alegria está em fazer a vontade de Deus. Olhe o presente, viva nele, mas não deixe de olhar para o seu futuro, lembrando que ele está garantido com Deus. Porque se você está em Jesus, nenhuma condenação pesa sobre você. Amém. Novamente, quero agradecer pela alegria de poder falar um pouco da palavra de Deus a você. E lembrar que nós somos a primeira igreja presbiteriana conservadora de São Paulo. A nossa igreja, ela está localizada aqui na Rua Pedroso, número 351, no bairro Bela Vista, no centro de São Paulo. Os nossos cultos regulares, dominicais, são realizados às 9 horas e às 18 horas e 30 minutos. Às 10 horas e 15 minutos, nós temos a nossa escola dominical. Os nossos trabalhos, por enquanto, ainda estão suspensos, mas nós esperamos em Deus, muito brevemente, poder adorá-lo presencialmente. E nós convidamos você, sua família, convide os seus amigos para, juntos aqui, adorarmos ao nosso Deus e Pai. Que o Senhor Deus conceda a você um bom domingo e que a graça de Deus sustente você.
Pai, obrigado por esses momentos. Obrigado porque um dia o Senhor nos tirou das trevas e o Senhor nos levou para a tua maravilhosa luz. Um dia nós estávamos na carne, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa. Agora nós estamos em Cristo. E ajuda-nos, ó Pai, a fazer da tua vontade a nossa vontade. Fazer aquilo que agrada ao Senhor. E assim estaremos, ó Pai, testemunhando firmemente do teu nome. Que o Senhor derrame sobre nós as tuas bênçãos. Nos dê ousadia, intrepidez para anunciar a tua palavra àqueles que ainda não estão em Cristo Jesus. É a nossa oração, em nome do teu Filho Jesus. Amém.